Oi. Alô? Boa noite, Creton. Alô? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Boa noite, Creton. Boa noite. Tudo bem, coronel? Tudo bem. Boa noite aí a todos os ouvintes da Rádio FM Friburgo 107.5. Isso. E aí, coronel? Nós temos aí um assunto importante, né, sobre a reforma da Previdência dos militares do Estado, né, e o senhor está aí pronto hoje para dar aí uma aula para nós aí, né, que creio, eu falei com alguns colegas já, né, esparramado aqui em outros municípios, né, vamos ligar o rádio lá e tal. Então nós vamos estar pronto para ouvir o senhor, né, falando sobre a reforma da Previdência dos militares do Estado do Rio de Janeiro. Fica à vontade, coronel. E o pessoal também, você que está ouvindo, o Eduardo está ali, né, com o telefone 25 23 30 34, para ouvir você alguma pergunta, ao desenrolar da conversa aqui com o doutor, advogado, coronel da reserva, né, que sabe tudo sobre a Previdência Militar do Estado, e vai estar falando aí sobre essa reforma. Então você que é pensionista, você que tem alguma dúvida durante o que ele for falando, você pode estar ligando para 25 23 30 34 ou 999 55 30 40, sendo que o DDD daqui de Friburgo é 22, tá bom? Coronel, fica à vontade. Meu amigo, primeiramente dizer que é um grande prazer estar aqui no seu programa, e nessa cidade aqui de Friburgo, em que eu pude, em 2011, trabalhar durante aquela tragédia que tantas vidas ceifou aí em Friburgo. Estive aí como coordenador de defesa civil, eu era de Caxias, Duque de Caxias, estive aí trabalhando com os voluntários. E, novamente, sempre tem um carinho danado, muito, muito grande por essa cidade. Isso. Bem, Creton, o que acontece? Em 2019, nós tivemos uma reforma geral da Previdência no país. Nós tivemos uma emenda constitucional que delegou à federação o poder de disciplinar a lei das polícias militares e dos bombeiros militares. E, na sequência disso aí, nós tivemos uma lei federal, a 13954, editada no final de 2019. Essa lei, ela dispunha sobre o que nós chamamos agora de sistema de proteção social dos militares. Ou seja, hoje em dia você não pode mais falar sobre previdência para os militares. Nós temos um sistema de proteção social. E por que isso? Porque os militares estaduais e federais, eles possuem um regime de previdência diferente dos civis, né? O sistema dos militares, ele é retributivo, o dos civis é contributivo. Nós temos a paridade e a integralidade. Nós temos o critério de tempo de serviço, uma ausência de idade mínima para a inatividade. Tá? Então, nós somos diferentes dos civis. E, bem recentemente, passou a vigorar, em 1º de janeiro de 2022, a Lei Estadual 9537, que ela, basicamente, criou um novo sistema de proteção social dos militares. Os principais pontos dessa lei, que trouxe inovações, mas também que trouxe alguns problemas, é a manutenção das alíquotas de desconto previdenciário. Eu vou chamar de previdenciário para que as pessoas não se confundam um pouco, mas hoje elas são chamadas de contribuição de militar inativo, que é a contribuição para o sistema de proteção. Então ele manteve essas alíquotas de desconto da contribuição militar inativo, com exceção das pensionistas. As nossas pensionistas agora, elas só vão descontar o que exceder ao teto da Previdência Social, que é R$ 7.000. Foi majorada a gratificação de regime especial de trabalho dos praças para 150%. Isso foi uma conquista. Foi criada a gratificação de risco de atividade militar, que substituiu o auxílio moradia. Tá? O auxílio moradia ele é pago ao militar ativo, PM e bombeiro. E, além disso, nós tivemos algumas, poderíamos dizer, não prejuízos, mas alguns aumentos de tributação do Estado.
Nós tivemos a criação de uma taxa de administração do sistema de proteção social dos militares, correspondente a 2% da folha de pagamento dos inativos. Ou seja, o sistema agora que vai ser gerenciado por um órgão, ele tem uma taxa de administração que será paga pelos militares, inativos e ativos. E, além disso, ao criar a gratificação de risco de atividade militar, a GRAM, e extinguir o auxílio moradia, o Estado passou a arrecadar mais, porque essa gratificação ela passou a fazer na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição militar inativa, que é o desconto previdenciário. Bem, nós tivemos também inovações. O tempo mínimo para que o militar da ativa possa ingressar na atividade, ele é de 35 anos de serviço, e sendo 30 anos, no mínimo, de efetivo serviço militar, seja militar estadual, bombeiro ou PM, e Forças Armadas. Antigamente, eram 30 anos. Nós tivemos também a extinção, como eu falei, do auxílio moradia, que foi substituído pela gratificação de risco de atividade militar. O adicional de inatividade, que nós, inativos, hoje recebemos, você também, Creton, isso, ele foi mantido, mas apenas para os militares que já estão na inatividade e para aqueles militares que estão na ativa, mas que até 31 de dezembro de 2021 já reuniam as condições para poder passar para a inatividade. Então ele está na ativa hoje e ele já reunia em 31 de dezembro de 2021 as condições para ir na atividade na lei antiga. Ele poderá ir agora para a reserva durante o ano de 2022, 2023 e ainda ter o adicional de inatividade. E a este militar que está na ativa foi dada a opção de incorporar a gratificação de risco de atividade militar ou o posto acima e o adicional de inatividade. Além disso, nós tivemos a criação, isso é muito importante, da chamada morte ficta. Ou seja, os militares inativos e aqueles com direito ao abono de permanência, se forem demitidos ou excluídos da corporação, poderão deixar pensão para os respectivos beneficiários. Foi uma boa inovação. O adiantamento de fardamento, antes era um empréstimo. De 4 em 4 anos você recebia um soldo Paguei e depois muito. tinha que devolver. Agora não. De 4 em 4 anos, isso será dado ao militar, né? Será colocado no contra-cheque dele para que ele possa trocar o fardamento. Além disso, nós tivemos a criação do auxílio necessidade especial, que é uma verba indenizatória para os militares que tiverem filhos com necessidades especiais, e ela equivalerá a 20% do soldo. Uhum. Tivemos também a criação de um adicional pós-mortem. É um adicional de 100% caso o militar morra em ato de serviço. Sim. O auxílio invalidez também, uma inovação da lei, ele antes não podia ser inferior ao soldo de cabo. Agora, ele não poderá ser inferior ao soldo de segundo-tenente. Essas são algumas das inovações. Melhorou. Né? Nós tivemos também, em relação às pensionistas, as pensionistas que recebem abaixo do teto, elas ficarão isentas da contribuição militar inativa, que é o desconto previdenciário. E esse teto... Se forem acima do teto, elas pagarão somente do que exceder ao teto. Isso foi muito bom para os pensionistas. Mas, infelizmente, os militares que forem reformados por doença, incapacidade, eles não terão a mesma isenção que havia antes, até 2019. Infelizmente, isso não foi mantido pela lei. Há outro fato para os pensionistas, que é muito, muito interessante a gente falar, a Lei 9537, ela deu possibilidade da conversão da licença-prêmio e férias, que já existe.
para que os militares que não gozaram sua licença-prêmio e férias, eles podem converter, depois de passarem para a inatividade, esse período em dinheiro. E esse direito foi estendido para as pensionistas. Então, se a pensionista tiver ciência de que o seu falecido esposo militar tinha direito à conversão, ela poderá reivindicá-lo na corporação ou até judicialmente. Tá? Porque a lei, ela fala aqui em 5 anos. Ou seja, se o militar faleceu 2017 a 2022, administrativamente, a pensionista poderá requerer isso junto ao Corpo de Bombeiros e a PM. Mas nós entendemos, né, estudando a lei, que esse direito é válido para qualquer pensionista, seja o ano de falecimento do seu esposo militar ou parente militar, ela terá 5 anos daqui para frente para reivindicar esse direito. Isso é muito importante. E agora, para a gente terminar um pouquinho, para depois começar a responder as perguntas que forem feitas, fico ali à disposição de quem quiser perguntar, nós vamos falar sobre, digamos, né, o ponto mais conflituoso desse novo sistema de proteção social dos militares estaduais. Isso. Que foi a quebra da paridade. Nós chamamos de paridade o princípio que está na lei, a Lei Federal 13954 trazia esse princípio. Esse princípio também é um princípio constitucional, de que os militares, quando na inatividade, fazem jus aos mesmos aumentos que os militares nativos. Isso que a gente chama de paridade. A integralidade é o direito do militar, quando passa para a inatividade, de receber aquilo que recebia dos seus vencimentos, iguais a seus proventos. As pensionistas, a partir de 1º de janeiro de 2022, também têm direito à integralidade e à paridade. No entanto, a fim de que pudessem ser sanados desequilíbrios que haviam na Lei 13954, ou seja, a perda do posto acima e do adicional de inatividade, que quando nós íamos para a reserva, anteriormente à Lei 9357, entrou em vigor agora 1º de janeiro de 2022, nós íamos com um soldo acima, por exemplo, um capitão ia com soldo de major, e o adicional de inatividade. E a Lei 9537, ela extinguiu essa possibilidade. E, a fim de poder equilibrar o sistema, foi criada a gratificação de risco de atividade militar, a chamada GRAM. O que a gente pode analisar dessa gratificação? Se um militar, um subtenente, tivesse 30 anos em novembro do ano passado, e 30 anos de serviço, e pedisse a sua reserva, ele sairia ganhando soldo de segundo-tenente, 25% de adicional de inatividade e provavelmente 60% de triênio, ou 55%. Então ele foi em novembro do ano passado. Se na turma daquele subtenente do ano passado havia um outro subtenente com o mesmo tempo de serviço, 30 anos, mas não quis ir para a inatividade ano passado, ele preferiu esperar a nova lei. Se ele for agora, por exemplo, em abril desse ano, ele sairá ganhando mais do que aquele subtenente da mesma turma dele que foi com 30 anos embora. Ah, sim. Tá? Então, nós fizemos os cálculos aqui, inclusive até nós fizemos cálculos através do seu contra-cheque. Nós vimos que a diferença ela pode ser de R$1.000 a R$2.000. Ou seja, quebrou-se a paridade, pois um subtenente que foi para a reserva ano passado, ele está ganhando menos do que um subtenente que tem o mesmo tempo de serviço dele, mas vai agora em abril. Ah, é? Essa talvez seja a maior queixa dos militares hoje em dia, principalmente nativos, porque foi criada uma nova classe de militares nativos. Isso eu entendo que o governo do Estado deveria ter analisado melhor, visto as exceções, que a gente sabe que haviam
militares já inativos que recebiam gratificação em pecúnia e outras gratificações. Isso. Mas eles poderiam ter sido excetuados pela lei. Mas preferiu-se generalizar. Nós entendemos que essa gratificação de risco de atividade militar, ela é uma gratificação que foi implantada de forma genérica para todos os militares ativos. E o entendimento, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, é de que uma gratificação dada genericamente, ela se traduz no aumento disfarçado. E ela fere o artigo 40, parágrafo 8º da Constituição. Eu creio que seria bom, né, que essa gratificação ela fosse melhor avaliada, né, que ela fosse melhor vista, que ela está causando desequilíbrio, né? Está quebrando princípios que não são os caros, que são a paridade e a integralidade. Isso. Porque nós, militares, você sabe muito bem, nosso serviço é diferenciado. Policial militar, bombeiro militar. Então, o tratamento que ele recebe tem que ser de acordo com a profissão dele. Então, assim, eu deixo aqui essas observações e estou aberto aí às perguntas, as suas, as dos ouvintes. Vai ser um prazer. Eu espero que não tenha usado muito juridiquês. Não. Que a gente acaba se acostumando em usar o juridiquês. Isso. E às vezes a gente vai falando e a pessoa não está entendendo. Mas a gente pode até explicar um pouquinho melhor. Então tá bom. Aí, coronel, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos voltar daqui a 5 minutos, tá bom? Okay. E nós vamos aqui botar um louvor aqui e estou aguardando aí o pessoal, né, se manifestar, né? Quem está ouvindo, né, que queira tirar alguma dúvida, né, o momento é esse, né? De tá aí. Exato. Como eu lhe falei, as leis, elas não são perfeitas. Por isso a gente tem um sistema de arguição de inconstitucionalidade, né, junto ao Poder Judiciário, para ser consertado. Mas tá bom. Então daqui a pouquinho a gente volta, daqui a 5 minutos a gente está voltando. Oi. Coronel, tudo bem? Ô, Cresão. Isso. Mas aí, no momento aqui, né, o pessoal hoje não quiser acho que entrar, né? Mas com certeza tem alguém ouvindo, né? E às vezes fica impossibilitado de ligar, né? E também eles vão ficar ouvindo. Tem um aí? Joga para aí, joga para cá. Tem um ouvinte aí. Opa. Então, ele vai jogar para cá. Então, coronel, esse negócio aí da AGRAN que eu achei assim, né, uma coisa, sei lá, poderia ter sido mais, né, porque muita gente não vai ter direito, né? Exato, né? Como ele disse, quem tem direito à AGRAN hoje, é a gratificação de risco de atividade militar, são os militares ativos, que estão nativos agora, e aqueles que até 31 de dezembro do ano passado, tinham condições para ir para a reserva pela lei antiga, eles podem fazer a opção. Para eles foi dada essa opção. O artigo 42 da lei 9537, que dava a nós opções, a opção da GRAN, ele foi vetado pelo governador. Tá? Isso foi uma das queixas muito grande. O pessoal está reclamando. Né? O pessoal está reclamando disso, do governador ter... Você veja que, por exemplo, o militar que está ativo hoje e não completou o tempo para ir para a reserva, ele vai ter que cumprir 17% do tempo dele. E possuir ao menos 25 anos de efetivo de serviço, acrescido de 4 meses para cada ano faltante. Por exemplo, em 31/12 do ano passado, o militar possuía 24 anos de serviço. Ele terá que acrescer 17% ao tempo faltante, ou seja, 6 anos. Assim será exigido 1 ano de pedágio. Logo será exigido 31 anos de serviço, devendo ao menos ter 27 anos de serviço efetivo. Então, quer dizer, o militar ativo atual, ele teve que cumprir mais tempo e iria perder o posto acima. Isso. E para poder equilibrar isso,
o governo do Estado criou a gratificação de risco de atividade militar. Mas, assim, isso trouxe um desequilíbrio para nós, hoje, inativos. Né? Como eu lhe falei daquele exemplo, o subtenente que foi para a reserva ano passado, em novembro, o que foi agora, que pode ir agora, tem o mesmo tempo de serviço para ele, foi garantido a ele ir pela linha antiga, ele poderá ir com R$1.000 a R$2.000 a mais do que o subtenente da mesma turma dele. Coronel, nós estamos com um ouvinte aí na linha. Sim. Eu vou... Alô? 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 É quem está falando? É o Major Fena. Conhece, Coronel Ruiz? Fena? Alô? Fena? Isso. Pode falar. Fena? Posso fazer a pergunta? Pode, Fena. Pode. Em primeiro lugar, boa noite, Coronel. É um prazer de novo a gente se falar. Além de amigo, já sou seu cliente. Né? Isso mesmo. Isso aí. Dá boa noite a todos os amigos aí, que tem uma turma de major que eu divulguei, né? E estão todos ouvindo a gente. Coronel, eu já estou em casa há 2 anos e meio, né? E pra gente, cabe uma ação em juízo em relação a essa diferença que vai ter da quebra da paridade já da lei antiga? Claro, Fena. Como eu falei, a paridade e a integralidade são princípios do sistema de proteção social dos militares. E como a gente está provando aí, né, inclusive fizemos cálculos em relação à diferença da opção da GRAN, há uma diferença grande. Né? R$2.000 para um subtenente, um coronel full, até R$3.000 a R$4.000. Então nós entendemos que a medida judicial cabível é exatamente para se tentar manter a paridade e a integralidade. Em outros estados, no Nordeste, por exemplo, os governos estaduais lá criaram gratificações semelhantes e elas foram derrubadas no justiça. Como eu lhe falei, é uma gratificação genérica, ela não foi dada por algum motivo. Né? E sendo genérica, tendo essa característica de genérica, ela corresponde a um aumento disfarçado. Esse é exatamente o termo que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro usa, aumento disfarçado. E, sendo um aumento disfarçado, ele deve ser dado a todos, nativos e ativos. Positivo. Então, cabe uma ação, né? Tem jurisprudência para gente. Sim, cabe uma ação. Né? Eu não sei se as nossas entidades de classe, elas irão propor alguma coisa desse tipo, porque isso pode ser combatido através de ações coletivas, com algum deputado estadual, por uma entidade de classe, Ministério Público, Defensoria Pública, todos eles têm legitimidade para impor alguma medida coletiva para que isso possa ser sanado. Caso não haja um tipo de medida desse tipo, cada um individualmente pode buscar os seus direitos. Positivo, né? O senhor já tem uma perspectiva de tempo para que alguém se manifeste, no caso, o senhor como advogado em juízo, aguardemos mais um pouco? O que o senhor acha? Um contra-cheque de janeiro, né, deve estar disponível ainda esse mês. Tá? E a gente vai ver qual é a surpresa que vai vir. Vamos aguardar um pouco então, né? Isso, os ativos terão um aumento substancial esse mês. Porque... esperar o neném na... Porque, por exemplo, um subtenente que está nativo agora, ele estava ganhando 122,5 de gratificação de regime especial do trabalho, ele vai passar para 150, ele vai ter um aumento do IPCA, que acho que é de 13,5%, e ele vai ter um aumento da GRAN, gratificação de risco de atividade militar, de 62,5%. E claro, vai sair o auxílio moradia. Mas se a gente for ver aí, está dando em torno de 55%. Os inativos, nós, nativos agora, né, aqui eu falo mais como advogado do que como inativo. Os inativos terão um aumento apenas do IPCA. Então, de 13%. É claro, como eu falei antes, os ativos perderam direitos que nós tínhamos antigamente.
Mas eu acredito que a compensação ela foi muito maior do que deveria ter sido. Certo, ela ultrapassa. Positivo. Então vamos esperar ver o neném nascer para ver o sexo, né? Isso, exato, né? Na segunda-feira dessa semana, houve uma queixa muito grande quanto ao parcelamento da gratificação de regime especial de trabalho. Ela aumentaria de 122,5 para 150 em 5 anos. Houve uma queixa muito grande e o governador reviu a posição dele e deu de uma maneira só, né, de uma vez só. Acredito que talvez exista a possibilidade de se rever um pouco esse desequilíbrio que houve entre os atuais inativos e os que vão para a inatividade. Positivo. Eu vou liberar o telefone para, de repente, algum colega quer fazer pergunta para o senhor e eu estou, de repente, atrapalhando. Vou voltar para o meu outro aparelho aqui. Eu agradeço aí, depois com calma a gente conversa melhor durante a semana. Tá bom, meu amigo. Eu agradeço. Um abraço, fica com Deus. Abraço. Obrigado. É isso aí, né, Coronel? Então, tirou a dúvida aí do Major, né? Pena. E não era só ele, né? Era bastante, né? Ele falou que tem uma turma de Major que tá ouvindo. Tá. Isso aí. E também, com certeza, tem bastante militares ouvindo, mas às vezes não querem falar, né? Isso, exato. Mas foi muito bom. O senhor tem mais alguma coisa aí para... Tem sim, Creton. Nós tivemos mudança no sistema de saúde militar. Isso. Para facultativo, o desconto de 10% do fundo de saúde. E 1% para o dependente. Claro, você pode pagar o fundo de saúde ou não. Se você se desligar do fundo de saúde, você só poderá reingressar no sistema, ou seja, ter direito à assistência médica para você e pelos seus dependentes, pelo Corpo de Bombeiros e pela PM, em 12 meses. É uma carência. E agora todo militar que entrar na corporação, ele poderá optar se vai descontar para o fundo de saúde ou não. Por que isso? A lei do fundo de saúde, ela é de 99, acredito. Ela teve um dos seus artigos julgado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça, que previa a obrigatoriedade do desconto do fundo de saúde. Essa inconstitucionalidade, ela gerou para todos os militares estaduais, ativos e inativos, a possibilidade de rever aquilo que foi descontado nos últimos 5 anos. Isso. Anteriormente, o tribunal entendia que para reivindicar esses atrasados de 5 anos, o militar tinha que parar de contribuir para o Fundo de Saúde. Essa posição foi revista em 2019. Então, hoje, o militar ele pode entrar na justiça para rever os 5 anos em razão da inconstitucionalidade da lei do Fundo de Saúde e conseguir esses 5 anos e continuar a contribuir para o Fundo de Saúde. Isso. Sem deixar de descontar o Fundo de Saúde, ele não vai perder assistência médica para ele nem para os seus dependentes. É importante a gente colocar que o que gera esse direito é a inconstitucionalidade de uma lei. Por exemplo, nós tivemos agora o desconto previdenciário de 2020 e 2021, que aumentou, né? Eram 14%, isso. Passou para 10,5%, mas a base de cálculo aumentou. Isso trouxe um aumento no desconto da contribuição militar inativa. Esse desconto, durante 2020 e 2021, ele foi julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Julgou essa alíquota inconstitucional. Isso traz a todos os militares estaduais e pensionistas o direito a reaver aquilo que foi pago a mais em relação a 2019, em 2020 e 2021. Isso. Então são direitos que às vezes a pessoa pensa, poxa, mas será que eu tenho direito mesmo? Será que isso é justo, é moral? É importante colocar que o direito ele tem que ser exercido. Mas eu vou estar prejudicando o meu hospital? Não, você não vai estar prejudicando o seu hospital, porque esse ressarcimento ele é pago pelo Tesouro Estadual, que é o IPVA que a gente paga, que é o ICMS do combustível, que são outros tributos que o Estado acarreta. De maneira nenhuma você vai prejudicar o hospital. Mas você teve o direito. Por quê? O legislador, ao fazer a lei,
ele fez uma lei inconstitucional. Isso. E a inconstitucionalidade da lei tem a sanção de você receber aquilo que você pagou por uma coisa inconstitucional. E, coronel, assim, a minha queixa, até eu já falei com o senhor, o hospital do Corpo de Bombeiro era só do bombeiro, né, e do familiar bombeiro. Aí teve um governador aí que pegou e passou para o INSS, né? Hoje... assim, eu tenho muito apreço pelo hospital, contribuo para o Fundo de Saúde, tenho, acho que 3 ou 4 dependentes, né? Filho, esposa, e sou muito amigo de todos os médicos lá do hospital. Mas uma coisa é você contribuir para o Fundo de Saúde, que é lá direito à assistência. Outra coisa é um direito que você pode exercer devido a um vício da lei, né? A um problema da lei, uma inconstitucionalidade. Isso te dá o direito a você reaver aquilo que foi pago. Mas eu usei o hospital, etc. Tudo bem, você usou, mas você não está recebendo esse valor atrasado em virtude de uma lei que foi julgada inconstitucional. A verdade é essa. E assim, o hospital, eu acredito que nós devemos valorizar sempre o nosso hospital. Mas a gente tem que distinguir as coisas, né? Quando a gente reivindica o direito nosso, nós estamos num país onde o Estado de Direito vigora desde 1988. A Constituição é que rege a nossa vida. E se nós temos um direito, a gente deve exercer esse direito. Eu só sei que o hospital, quando era só nosso, era outra coisa, né? Hoje é diferente. E a gente aqui do interior, a gente fica abandonado, né? Vale pouca coisa, né, o hospital para a gente, né? Isso aí que a gente entende que tem que se aperfeiçoar, né? A mesma coisa são os inativos, né? Eu acho que a corporação tem que se preparar para poder atender os inativos cada vez de uma maneira melhor. É verdade. Porque, poxa, ontem eu era tenente-coronel e trabalhava nativo. Hoje eu estou inativo. O tempo vai passando. O tempo e passa. Todos que são nativos hoje, eles vão estar na inatividade amanhã. Isso, ele tem que então, pensar. Tem que pensar que hoje é hoje, mas amanhã é outro dia, né? Exatamente. E como então que... tem que privilegiar o atendimento, tanto hospitalar, quanto o atendimento ao inativo. Né? Criar centros de atendimento inativo nos quartéis do interior. Eu acho que isso aí é uma decorrência normal, isso vai acontecer. Né? Bom, eu acho que no futuro a gente vai ter isso aí bem melhor. É isso aí. Pois é, coronel, a gente aqui também tem um horário aqui, o assunto está muito bom, está importante. Eu creio que nem o Major falou, tem bastante o Major, né, ouvindo, com certeza, se tem bastante Major, tem bastante subtenente, bastante sargento, está todo mundo nos ouvindo, né? E com certeza isso aí vai ficar aí, né, que fica no Face aí, o pessoal vai poder estar vendo e qualquer coisa procurar o senhor, né, que isso. Pode estar resolvendo a situação de cada um. O nosso escritório é aqui no centro do Rio, na Avenida Franklin Roosevelt, 115, sala 501. Então. Né? E o meu telefone, eu gostaria de deixar já no ar, isso. Que é o 021, né, 98707 7377. Isso. Tá? É um prazer aí, o pessoal que puder ligar, está à disposição sempre para poder atender, né? Sanar as dúvidas, né? E orientar. Nós estamos aqui para criticar, para combater, não é a nossa ideia. Não. É explicar quais são os direitos. É entender, né? E às vezes quem está nativa vai para a reserva e não sabe quais são os direitos. A pensionista, coitada, às vezes se torna pensionista já bem idosa, e ela não conhece os direitos dela. Né? Então, às vezes ela pode procurar um advogado para poder ajudar, e nós estamos sempre à disposição para poder fazer isso. Com certeza, dependendo aí, coronel, do que o pessoal depois falar aí comigo, aqui qualquer coisa, a gente volta a falar de novo, tá bom? Vai ser sempre um prazer, e a gente pode falar também sobre outras áreas do direito, tá? Estou à disposição. O nosso escritório, o meu sócio, o Dr. Flávio Tavares, nós temos uma equipe muito grande de advogados, o Dr. Leonardo, o Dr. Renato, o Dr. Luan,
e a gente está sempre pronto aí para poder ajudar. E o pessoal aqui de Friburgo me procurando também, eu tenho o contato do senhor, né? A gente está aí pronto para ajudar. Isso. Então, coronel, uma boa noite para o senhor, muito obrigado, foi uma satisfação muito grande, né, o senhor ter essa oportunidade. Eu te agradeço aí pela oportunidade de poder falar na rádio, né, e estar de novo aí com o pessoal de Friburgo, e a gente gosta muito da cidade, né, trabalhamos aí, e é um prazer. E conte conosco. Isso, com certeza, e qualquer dia o Creton vai aparecer lá para tomar um café ou almoçar lá com o senhor. Já está convidado, né? Tá bom, já. Tá ok. Um abraço, coronel. Um abraço, meu amigo. Tudo de bom. Até logo. Uma boa